Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai dar continuidade aqui à nossa sequência sobre o controle da pressão arterial. Nessa aula a gente vai falar mais especificamente sobre a regulação nervosa da circulação e o controle rápido da pressão arterial. Então vamos começar falando sobre as funções do sistema nervoso. Ele é capaz de fazer uma redistribuição do fluxo de sangue, aumentar ou diminuir a atividade de bombeamento do coração e fazer o controle rápido da pressão arterial sistêmica. A gente não pode falar sobre o controle da pressão arterial sem falar no papel aí do sistema nervoso autônomo nessa regulação da circulação. Então, para lembrar aqui, sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem dois neurônios, né? Um sai do sistema nervoso central, vai até o gânglio, o outro do gânglio ao órgão efetor. O neurotransmissor é a acetilcolina no pré-ganglionar e noradrenalina no pós-ganglionar. Sistema nervoso simpático também dois neurônios, né? Um do sistema nervoso central ao gânglio, outro do gânglio ao tecido-alvo, porém a gente tem a acetilcolina como principal neurotransmissor. Esses dois sistemas eles têm funções um pouco diferentes na regulação da pressão. O sistema nervoso simpático ele regula a circulação principalmente através de vasoconstrição, enquanto o sistema nervoso parasimpático regula a função cardíaca. Isso não quer dizer que o sistema nervoso simpático não atue na função cardíaca, ele também atua, mas o seu efeito é mais forte na circulação. O sistema nervoso simpático ele é ativado pelo centro vasomotor. Então, o centro vasomotor é essa área que está representada aqui na ponte e no bulbo, ela é uma área bilateral. E aí pode ser dividida em três principais centros: o centro vasoconstritor, o centro cardioinibidor e o centro vasodilatador. O centro vasoconstritor ele vai ser o responsável aí por ativar o sistema nervoso simpático. Esse nosso centro vasomotor ele vai estar recebendo sempre sinais do sistema circulatório. E aí, quando o sinal é de que a pressão arterial baixou, o centro vasoconstritor vai estimular o sistema nervoso simpático, que vai realizar vasoconstrição e, claro, também vai chegar com inervações até o coração, aumentando a frequência cardíaca. Então, aqui, ó, chegada do sistema nervoso simpático nos vasos sanguíneos causa aí a vasoconstrição. A vasoconstrição, ela vai aumentar a resistência periférica no nosso sistema circulatório, fazendo com que haja o aumento da pressão arterial. Aqui, né, uma imagem mostrando as fibras simpáticas chegando no coração. Então, o sistema nervoso simpático ele também tem esse papel de aumentar a frequência cardíaca. Porém, vejam, o nervo vago ele chega logo no nó do sino atrial e no nó do átrio ventricular, né? Lembrando que o nó do sino atrial é o marcapasso do coração. Por isso, o sistema nervoso parasimpático ele tem aí um maior efeito sobre a frequência cardíaca, né? Já que ele vai jogar, né, informações através do nervo vago aqui diretamente no nó do sino atrial, conseguindo muito efetivamente diminuir esses batimentos cardíacos. Já o sistema nervoso simpático, né, além da sua influência lá no coração e aumentar a frequência cardíaca, ele é o responsável pelo tônus vasomotor. Então, ele mantém esse tônus de vasoconstrição, que a gente chama tônus vasomotor, que é o tônus muscular aí dos vasos sanguíneos. Então, aqui nesse gráfico é um experimento, vejam o seguinte, a gente tem ao longo do tempo a pressão arterial. Aqui o indivíduo em homeostase, a pressão média é em torno de 100 milímetros de mercúrio. Nesse momento aqui, o indivíduo recebe uma anestesia. A anestesia, então, ela reduz a pressão arterial desse indivíduo. E aí, com o passar do tempo, aqui nesse momento, ele recebe uma injeção de noradrenalina. Lembrem, noradrenalina é um neurotransmissor simpático pós-ganglionar. A injeção de noradrenalina é capaz de aumentar essa pressão arterial novamente, mesmo que por um curto período de tempo, que é o período em que aquela injeção está ali, né, com efeito no sistema, mas mostrando aí muito claramente a função aí do sistema nervoso simpático na manutenção do tônus motor. Além disso, o sistema nervoso simpático ele vai ser a primeira linha de defesa do corpo contra hemorragias. Então, a hemorragia é quando eu vou ter o rompimento de um capilar sanguíneo e o sangue ele vai começar a vazar para fora do meu sistema circulatório. Pode ser uma hemorragia externa, um corte visível na pele, mas essa hemorragia também pode ser interna e esse sangue está vazando aí para o líquido intersticial. Em ambos
os casos, se a hemorragia ela for grave, for uma hemorragia grande, pode ser que o fluxo de sangue ele fique defasado em outros tecidos. Porque, afinal de contas, o sangue que está passando por aquele capilar está vazando para fora do sistema circulatório. Então, o tecido que está lá na frente e necessitaria receber esse sangue, pode estar recebendo menos sangue. Para manter a homeostase corporal e impedir que isso aconteça, uma hemorragia ela aumenta a ativação simpática. E a ativação simpática atua, então, como primeira linha de defesa contra a hemorragia, uma defesa aí a curto prazo, fazendo com que haja vasoconstrição, aumentando assim a resistência periférica e fazendo com que o sangue ele chegue de fato aos tecidos onde ele precisa chegar, embora, né, ele esteja sendo perdido aqui pela hemorragia. Então, vasoconstrição simpática é considerada aí a primeira linha de defesa contra hemorragias. Se o caso da hemorragia for, né, dependendo do caso aí, você pode ocorrer, né, tem alguns estudos mostrando a inativação do nervo vago, né, mas a principal primeira linha de defesa é o sistema nervoso simpático, tanto pela vasoconstrição quanto pela aceleração dos batimentos cardíacos. O controle simpático e as hemorragias, então. A primeira linha de defesa vem através da contração de arteríolas do sistema. As veias também se contraem fortemente, o que aumenta o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que vai chegar, né, o retorno venoso e aquela do débito cardíaco que vai sair do coração. E tem, claro, a estimulação direta no coração, como a gente já falou. O centro vasomotor, né, que é o centro que envia essas informações ao sistema nervoso simpático, que vai estar ativando ele vai ser controlado por regiões superiores do córtex. Então, o centro vasomotor ele vai receber sinapses do hipotálamo, que integra informações de diversas outras regiões, e vai receber também sinapses de outras áreas do mesencéfalo, sinapses aí de regiões motoras, todas que vão chegar lá, enviar para o centro vasomotor a informação, a pressão subiu, a pressão diminuiu, aumenta essa pressão, diminui essa pressão. Então, o centro vasomotor ele vai integrar essas informações e aí ele vai, né, estimular ou não o sistema nervoso simpático. Em momentos como esse, por exemplo, no qual a gente está aí numa montanha russa, quando a gente vai subindo, a gente já vai tendo a antecipação do que vai acontecer depois. E aí a gente tem várias informações chegando no centro vasomotor. Tem informação visual, tem informação sonora, tem informação do tato, tem informação do vento que está batendo aí no nosso sistema sensorial, está captando. E essas informações elas vão estimulando aí o centro vasomotor e o centro vasomotor vai estimular o nosso sistema nervoso simpático. Além daqueles efeitos que a gente já viu, de vasoconstrição e aumento da frequência cardíaca, o sistema nervoso simpático ele faz sinapse lá com a medula da glândula adrenal, fazendo com que a medula da glândula adrenal libere adrenalina e noradrenalina. E assim, as medulas adrenais elas têm uma relação com a vasoconstrição simpática, porque aumento da circulação de adrenalina e de noradrenalina gera mais vasoconstrição. Então, é um efeito aí de um hormônio que está sendo liberado por coordenação do sistema nervoso simpático, que também vai estar relacionado aí ao controle da pressão arterial nessas situações. E aí, né, voltando a falar de hemorragias, né, a hemorragia ela é uma situação de estresse, assim como a subida numa montanha-russa é uma situação de estresse. Nesses casos, né, a pressão arterial ela pode aumentar, duplicando entre 5 e 10 segundos pela ação do sistema nervoso simpático, mas depois dos 10 segundos, até uns 40 segundos, ela vai caindo, principalmente quando a gente fala no caso de hemorragias. E aí, para o controle da hemorragia, vão ter outros mecanismos a longo prazo que vão entrar em cena para fazer esse controle, né, de uma hemorragia mais prolongada. Esses mecanismos a longo prazo a gente vai tratar no próximo vídeo. Mas falando ainda do controle rápido da pressão arterial, o aumento da pressão arterial ela vai ter aí, vai estar sendo estimulado, portanto, pelo sistema nervoso simpático, através da vasoconstrição e do estímulo, né, do nosso coração propriamente dito, né, diretamente no coração. Além disso, a inibição dos sinais do nervo vago, do sistema nervoso parasimpático, vão gerar também aumento da pressão arterial. Uma outra situação em que a gente tem aumento da pressão é quando a gente tem aí a prática de atividades físicas, né? Então,
Aumento da pressão durante o exercício físico ele é muito comum. O tecido muscular ele vai estar demandando uma grande quantidade de energia. A gente vai ter o fluxo sanguíneo sendo redirecionado para esse tecido devido ao aumento da sua temperatura, devido ao aumento da concentração de gás carbônico no tecido. Então, esse tecido ele vai precisar receber aí essa quantidade de sangue extra. Então, durante um exercício intenso, a pressão ela pode se elevar a cerca de 30% a 40%, dobrando o fluxo sanguíneo. Isso acontece porque o nosso centro vasomotor vai receber diferentes informações, aí, diferentes áreas cerebrais, incluindo a área motora, vai integrar essas informações e vai enviar informação para o sistema nervoso simpático atuar, aumentando a pressão. E aí a gente chega numa parte dessa aula que é muito querida, que é o reflexo barorreceptor. Então prestem bastante atenção. O sistema barorreceptor de controle da pressão arterial é o sistema que faz o tamponamento da pressão, então ele é um sistema de controle a curto prazo muito importante para o funcionamento adequado do nosso organismo. Os barorreceptores, eles são receptores de pressão que vão estar localizados no arco aórtico, certo? E também nos seios carótidos, e esses receptores eles vão responder ao estiramento das artérias. Então, quando eu tenho um aumento de pressão, a artéria ela vai ter uma distensão maior, né? Ela vai ter um estiramento, então aumenta o estiramento nas artérias. Esse estiramento estimula os barorreceptores. Então, barorreceptores eles são receptores de pressão que vão responder quando as artérias estiram. Então, quando as artérias estiram, eles começam a enviar sinais lá para o nosso centro vasomotor. Esses sinais eles vão chegar lá estimulando o centro cardioinibidor, que vai estimular o sistema nervoso parasimpático, que vai mandar informação para o coração através do nervo vago, reduzindo a frequência cardíaca. Além disso, o centro vasoconstritor, né, vai ser inibido, que vai diminuir a ativação simpática. Essa diminuição na ativação simpática reduz o tônus vascular, causando vasodilatação. A combinação entre vasodilatação e redução da frequência cardíaca reduz a pressão arterial. Então, esse é o mecanismo do reflexo barorreceptor. Então, aumenta a pressão sanguínea, aumenta o estiramento nas artérias, aumenta a estimulação do barorreceptor. Centro cardioinibidor estimula o nervo vago, centro vasoconstritor diminui a sua estimulação, que reduz a estimulação simpática, né? O centro vasoconstritor ele é inibido. Então, com a inibição do sistema nervoso simpático, a redução do tônus vascular, causando vasodilatação, com o aumento da estimulação do centro cardioinibidor ao aumento da estimulação do nervo vago, causando redução da frequência cardíaca. Vasodilatação mais redução da frequência cardíaca diminui a pressão arterial. O reflexo barorreceptor ele também funciona, né, quando a pressão arterial baixa para aumentar. Só que nesse caso, quando a pressão arterial está mais baixa, os barorreceptores eles vão estar menos responsivos, o que leva a uma maior atividade, né, uma menor inibição sobre o centro vasoconstritor e uma menor atividade do centro cardioinibidor, né, levando ao aumento aí da pressão. Então, aqui a gente tem, ao longo do tempo, a pressão arterial. E aí, aqui a gente tem um experimento também, certo? Então, a pressão arterial média do indivíduo é em 100. Nesse primeiro momento aqui, que está marcado pela seta, a gente tem as duas artérias carótidas sendo pinçadas. Quando as artérias carótidas são pinçadas, o sistema circulatório para de enviar sangue para lá, né? O sangue não consegue passar. Com isso, a distensão das artérias diminui, diminuindo a ativação dos barorreceptores. Quando a ativação dos barorreceptores diminui, menos sinais chegam lá no centro vasomotor, diminui a inibição cardíaca, né, a ativação do sistema parasimpático e aumenta o centro vasoconstritor, que ativa o sistema simpático. Isso resulta no aumento da frequência cardíaca e da vasoconstrição, aumentando a pressão arterial, que fica elevada até o momento em que as carótidas são liberadas. Quando as carótidas são liberadas, quase instantaneamente a pressão volta ao normal, porque o reflexo barorreceptor ele atua muito rapidamente. Os barorreceptores disparam informações aí para o nosso centro vasomotor, causando a redução da pressão, retornando ela para a homeostase. São os barorreceptores os responsáveis, então, por atuar rapidamente quando a gente levanta e impedir que a gente fique tonto, né? Para reajustar a pressão, como a gente falou lá na aula dos efeitos da gravidade.
No entanto, se esses baroreceptores não forem rápidos o suficiente, ou seja, se a gente levantar muito rápido de forma brusca, a gente pode ter uma tontura. Essa tontura deve durar apenas alguns segundos se a gente tem um reflexo baroreceptor funcionando normalmente. Alguns segundos depois ele já vai reajustar a nossa pressão. No entanto, quando a gente fala de controle da pressão a longo prazo, os baroreceptores eles vão falhar miseravelmente. Por quê? Porque os baroreceptores eles conseguem fazer o tamponamento da pressão, mantendo ela dentro de uma média. Então, a pressão varia um pouquinho, ele mantém dentro da média e vai reajustando. No entanto, se essa pressão ela começa a ficar alta por um longo tempo, o baroreceptor ele vai sofrer uma reprogramação. O que significa isso? Significa que o baroreceptor ele vai começar a entender aquela pressão alta como uma nova pressão normal. E aí ele vai começar a oscilar para aquela nova faixa de pressão normal. Então, se a pressão normal média era 120 e agora é 140 e está sempre em 140, ele vai começar a oscilar, fazer o seu mecanismo de controle para ficar ali sempre em 140. Então, o estiramento de 140 das artérias não vai ser suficiente para aumentar muito aí, né, o nosso disparo dos baroreceptores. Com isso, essa reprogramação faz com que os baroreceptores falhem na regulação da pressão a longo prazo. Por isso, a gente tem outros mecanismos a longo prazo que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas aqui eu quero continuar com vocês um pouquinho ainda sobre o mecanismo de curto prazo. Então, a gente tem reflexo quimiorreceptor de controle da pressão. Então, lá nos seios carótidos, a gente tem alguns receptores químicos que são sensíveis a concentrações de oxigênio, dióxido de carbono e íons de hidrogênio. Né? Esses receptores eles são muito importantes em pressões menores que 80 milímetros de mercúrio e eles vão enviar também sinais lá para o bulbo que vão resultar aí, né, quando diminui a pressão de oxigênio, aumenta de gás carbônico e de hidrogênio, aumenta aí o fluxo sanguíneo. Esses quimiorreceptores eles são muito importantes também no controle do sistema respiratório. Além disso, o controle rápido da pressão arterial ainda conta com reflexos atriais das artérias pulmonares que regulam a pressão. Um deles é o reflexo de volume, no qual o estiramento do átrio provoca a dilatação de arteríolas aferentes renais. E aí essa dilatação de arteríolas nos rins, né, vão aí favorecer que mais água seja colocada para dentro dos túbulos renais. No entanto, né, a gente tem que lembrar que outras coisas vão estar atuando ali no rim, como, por exemplo, o hormônio ADH, né? Então, sinais transmitidos dos átrios ao hipotálamo podem diminuir a secreção de ADH. E aí, o ADH ele tem como função lá no rim aumentar aí, né, a reabsorção de água, aumentando, consequentemente, o volume sanguíneo, que aumenta a pressão arterial. Quando eu reduzo o meu ADH, eu estou reduzindo a absorção de água, portanto, eu vou baixar o volume sanguíneo, o que vai me ajudar a reduzir a pressão arterial. Além disso, lembre que o ADH ele tem também a sua função de vasoconstrição, né? Por isso ele é chamado também de vasopressina. E aí, com menos ADH, eu também tenho menos vasoconstrição, o que contribui também para a redução da pressão arterial. Além disso, né? A gente tem um reflexo de Bainbridge que impede o acúmulo de sangue nas veias, nos átrios e na circulação pulmonar. Basicamente, nesse reflexo, a gente vai ter aí tudo que vai chegar ao coração vai sair dele, né? Então, a gente vai ter uma regulação intrínseca dos átrios aí. E, por último, eu quero falar com vocês sobre a resposta isquêmica do sistema nervoso central nesse vídeo. Então, quando há alguma espécie de coágulo que impede a chegada de sangue em alguma região do cérebro, a gente vai ter o início do acúmulo de gás carbônico. Então, além da falta de oxigênio, o acúmulo de gás carbônico e aumento dessa concentração de CO2 e da acidez nesse local vão ser sinais muito importantes para a regulação da pressão. Então, o que vai acontecer é que a interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro leva a esse aumento da concentração de CO2 e o CO2 ele estimula o centro vasomotor, culminando com aceleração de batimentos cardíacos e vasoconstrição. Esses dois combinados aumentam a pressão arterial. Essa pressão arterial, esse aumento, muitas vezes ela é suficiente para superar aquele coágulo e fazer o sangue voltar a circular naquela região. Bom, pessoal, era isso para o vídeo de
controle rápido da pressão arterial. Espero que vocês estejam curtindo. E o próximo vídeo vai ser o nosso último vídeo sobre o controle da pressão arterial, que vai ser um vídeo aí sobre o controle a longo prazo da pressão arterial. Espero vocês lá.